O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o palestrante Samanori Lins Lessa. Boa noite, tudo bem, Sam? Boa noite, Cris. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo na TV Cresce. Eu vou ler aqui seu currículo para os internautas. O Samanori é especialista em eficiência energética com ênfase em fontes renováveis de energia, pós-graduando em eficiência energética e energia solar fotovoltaica pelo Instituto Eclés de Minas Gerais. Especialização em marketing, gestão comercial e relacionamento com o cliente, graduando em gestão de empreendimentos turísticos, atua há mais de 20 anos na área comercial, com projetos desenvolvidos no Brasil nos segmentos aeroespacial, automotiva, ferroviário, naval e alimentação. E o tema de hoje é Energia Elétrica Santa Eficiência. Seja bem-vindo, boa palestra, no final eu retomo com você. Tá bom, muito obrigado aí pela apresentação, Cris. Obrigada, você. Então, boa noite aqui a todos. É um prazer estar aqui. E nos próximos minutos que se seguem, a gente vai falar um pouco sobre eficiência energética. Tá. Então, vamos seguir aqui com a nossa palestra. E a Samax Energia é uma empresa de eficiência energética e a gente ajuda as empresas e as pessoas a utilizarem esse recurso de maneira mais inteligente. Tá? O meu currículo já foi apresentado pela Cris, não faz questão de estar mencionando novamente. E aqui a gente vai falar sobre essa questão que tem sido discutida, debatida e muito difundida atualmente, que é a questão da transição energética. Então, nada mais justo do que nós conversarmos sobre transição energética. Tá? Aqui a imagem da matriz energética mundial. A matriz energética são todos os recursos, todas as fontes de energia que uma nação utiliza, sejam elas de diversas fontes, diversas naturezas. Nesse caso aqui, nessa imagem, está o quadro da eficiência da matriz energética mundial. Então, se vocês observarem, vão perceber que a maior parte das fontes de energia que o mundo consome vem de fontes fósseis, o que apresenta um grande impacto ambiental por conta das emissões de gases de efeito estufa e da poluição, que é algo que tem preocupado muito as grandes nações ao redor do mundo. Então, quando você olha para essa imagem, você tem uma clara e nítida informação a respeito do tipo, do modelo de energia que você tem utilizado e que os países têm utilizado, né? Então, pega-se toda a energia que o mundo consome e você chega nesse quadro, nessa imagem, que resume aí de uma maneira bem, vamos dizer, bem objetiva, bem clara, a imagem dessa energia consumida pelo mundo e, como eu disse, na sua maior parte de fonte fóssil. Tá? E por conta desse problema das fontes fósseis, a gente vem percebendo aí há algum tempo, há alguns anos, os impactos e a interferência no clima, né? Então, as mudanças climáticas, isso tem sido um problema, isso tem sido tema de discussões, a ponto da ONU ter criado aí uma comissão para tratar exclusivamente desse tema, né? E são as chamadas Conferência das Partes, que é um evento que ocorre anualmente, sempre em uma nação diferente, tendo como objetivo discutir, conversar a respeito dos impactos que as mudanças climáticas têm gerado e têm influenciado o mundo afora, né? Em todo o globo. Então, a Conferência das Partes tem como objetivo se reunir para tratar desse tema. E no ano passado ocorreu a 27ª edição da COP, foi lá no Egito, e onde os temas discutidos, e isso é um ponto importante, a cada ano que essa comissão se reúne,
sempre com as grandes autoridades ambientalistas das mais importantes nações do mundo. Então, ali, durante alguns dias, eles discutem as soluções, os impactos e o que virá depois. E na última edição, lá no Egito, os pontos que foram abordados e discutidos tratavam primeiramente ali da implementação do Acordo de Paris, né, que é uma preocupação muito grande, porque desde a Revolução Industrial, a temperatura do planeta ela aumentou em 1 grau. E se nada fosse feito, se nós continuássemos da mesma forma como nós viemos fazendo e utilizando, a temperatura do planeta ia aumentar mais de 2 graus, o que representaria sérios problemas ambientais em todo o mundo. Consequentemente, isso traria grandes prejuízos. Então, um dos pontos discutidos foi justamente a implementação do Acordo de Paris, onde as nações mais importantes e os representantes das nações mais importantes do mundo concordaram em assinar ali o acordo para assumir o compromisso de tomar ações, medidas que evitassem que a temperatura do planeta aumentasse acima de 2 graus. Pode parecer pouco, mas, como disse, a temperatura aumentando acima de 2 graus traria muitos prejuízos climáticos, ambientais e financeiros, né, para todo mundo. Então, um dos pontos foi esse, e também a criação de um fundo para ajudar os países em desenvolvimento, para ajudar nessa questão ambiental. Mas isso também tem sido ponto de discussões, porque estamos falando de um fundo aí de 100 bilhões, então tem muitos países que não concordam completamente com esse tópico. Então, esse é sempre um tema que vira e mexe, vem sendo discutido, mas não se chega exatamente a um acordo. Um outro ponto que foi discutido foi por relação à emissão dos gases de efeito estufa, as ações necessárias para reduzir essas emissões, né? Para mitigar, para diminuir esse impacto no meio, né? Então, esse como outro ponto. Outro ponto extremamente importante, como uma coisa está sempre interligada com a outra, é a questão financeira. Então, todo o impacto ambiental ele gera um custo, gera um impacto financeiro. Então, a comissão, eles discutem sempre esses pontos, né, para traçar estratégias para reduzir esses impactos e, consequentemente, também economizar, porque se você toma as medidas preventivas e tenta evitar de todas as formas a emissão de gases de efeito estufa, você acaba gerando também economia. E um outro ponto que foi tema discutido também foi a questão da crise energética. Como todos nós sabemos, a guerra da Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, trouxe sérios problemas ali para a região europeia, né, com a questão do gás russo e toda essa discussão. Então, foi um dos pontos discutidos. E nesse cenário, o Brasil desponta aí como um dos grandes players, como um dos grandes protagonistas, por conta da sua matriz elétrica, né? Então, esses foram os pontos ali discutidos na COP do ano passado, a implementação do Acordo de Paris, a mitigação dos gases de efeito estufa, os impactos financeiros e também a crise energética. Tá? Então, quanto isso aqui no Brasil, né, no nosso país, nós temos aqui a imagem da matriz energética brasileira. Tá? Vocês verão que ainda aqui no Brasil também a gente tem a matriz energética brasileira, também em fonte fóssil sendo a maior parte disso, mas nós temos ali, se você observar, em comparação com outra imagem do mundo, é mais estratificada. Então, nós temos muitas fontes naturais ali, né, muitas fontes renováveis na nossa matriz energética, e isso soa bem, isso se apresenta bem, vende bem a imagem do Brasil como uma potência nessa questão das fontes renováveis de energia, tá? E indo para o nosso tema, mergulhando de cabeça no nosso tema, por que falar sobre eficiência energética? Pois, por que esse tema está tão em evidência, tem sido tanto discutido, tanto abordado em todas as esferas da sociedade, né? Primeiro, por uma questão de orçamento. A gente tem que entender que toda e qualquer ação ela visa ali melhorar
a eficiência, mas sempre por quê? Porque tem um impacto financeiro. Então, só para vocês terem uma ideia, de 2015 a 2021, o reajuste da energia no Brasil, ela teve ali uma alta de 114%. Quando você compara essa alta com o índice de preço ao consumidor e a inflação no mesmo período, você vai observar que a diferença é muito grande, né? Quando você compara ali com a inflação, nós estamos falando de uma diferença de mais de 230% de aumento no reajuste da energia. E isso tem um impacto direto no orçamento familiar. Então, falar de eficiência energética é falar também de um tema que tem um cunho social, porque os mais atingidos são as famílias de baixa renda ou a classe média, que quem acaba sendo vulnerada com esses reajustes. Então, falar de eficiência energética é falar também de economia. Tá? Um outro ponto, quando a gente trata de eficiência energética, é falar justamente sobre desperdício. Como vocês podem ver nessa imagem aí, cerca de 10% de toda a energia gerada no país ela é desperdiçada. Alguns especialistas, alguns profissionais do setor e da área dizem que esse percentual pode chegar a 15%, 18%. Né? Nós estamos falando aí de um gasto, de um desperdício da ordem de 52 bilhões de reais, o que dá mais de 71 milhões de reais por dia. É muito dinheiro, é muito desperdício, e essa verba poderia estar sendo reinvestida na própria estrutura energética para atender mais e melhor os consumidores. Né? Então, quando a gente fala de eficiência, a gente fala justamente nessa questão de reduzir, minimizar, tentar eliminar o desperdício. E por que falar também de eficiência energética? Né? Porque é importante para todos nós. Você já parou para pensar qual seria o impacto do corte, da falta de energia nas suas atividades? Por exemplo, hoje a gente tem a facilidade de estar conectado, de estar interligados, né? Toda essa tecnologia, mas tudo isso é possível graças à energia. Se nós tivermos queda, se nós tivermos ali uma falta do fornecimento de energia, não seria possível, né? Muitas atividades seriam atingidas e com certeza isso afetaria drasticamente a economia. Então, falar de eficiência energética é falar dessa questão da gente utilizar bem a energia, né? Fazer o uso adequado. E aí tem alguns pontos de provocações que a gente sempre fala, né? Fala um pouco e reflita como sua atividade, seja qual for, seria afetada pela falta, pela queda da energia, né? Um outro ponto é como a energia, como eu disse anteriormente, né, ela atinge o orçamento familiar das famílias. Né? Qual é o piso? Qual representa, qual percentual que representa a energia no orçamento das famílias? Né? Muitas vezes a gente não para pensar porque eu estou pagando, está sendo pago todos os meses, mas você não para analisar o impacto, qual o percentual que está tendo no seu orçamento. Né? Ao longo do exercício de 12 meses, qual o impacto que essa despesa está tendo gerado no seu orçamento. Né? E um outro ponto que a gente sempre fala você acompanha, você já parou para analisar, pelo menos alguma vez, a sua conta de energia, para saber exatamente se o que você está pagando é de fato o que você deveria estar pagando? Se o seu consumo está de acordo com a tarifa que você está pagando? Pode parecer muito complexo no início, mas isso traz um alerta, né? Você saber o que você está consumindo é fundamental para você ter controle sobre esse gasto, né? Dando continuidade, aqui a gente tem a matriz elétrica. Nas outras duas imagens, nós tínhamos a matriz energética. A matriz energética são todas as fontes e meios de energia que uma nação utiliza, seja no transporte, seja no consumo da indústria, no consumo das residências, na agroindústria. Aqui, essa imagem é a imagem que coloca o Brasil como destaque mundial. Aqui é a nossa matriz elétrica. Aqui nós estamos falando
exclusivamente de energia elétrica. E quando você olha para essa imagem, aí que você percebe a força que o nosso país tem de ser um grande protagonista mundial nas questões relacionadas à eficiência energética das fontes renováveis de energia. Quando você soma ali a hidráulica, a eólica, a solar, a biomassa, você vai perceber que esse percentual chega a quase 80% da nossa matriz elétrica, né? Então, isso gera muita força, repercute muito bem mundo afora, o Brasil, com toda a sua abundância, com toda a sua força nas fontes renováveis de energia. Por quê? Porque aqui nós temos clima, aqui nós temos solo, aqui nós temos todo um ambiente favorável para se difundir as fontes renováveis de energia. Então, essa matriz elétrica aqui brasileira, ela é motivo de muito orgulho do mundo afora. Por quê? Porque mostra a força do Brasil nesse setor, nesse cenário. E a pergunta que vem logo o que é eficiência energética? Eficiência energética, sendo bem prático, é você fazer mais ou igual, gastando a mesma energia, ou usando-a de maneira inteligente, né? É extrair o máximo desse recurso sem comprometer suas características, né? Tudo isso sem abrir mão do conforto. Por quê? Porque muitas vezes você pode pensar o seguinte: olha, ser eficiente é eu gastar menos energia. Mas para eu gastar menos energia, eu vou abrir mão do banho quente, eu vou abrir mão de um clima agradável dentro de casa. E não é isso, tá? Ser eficiente é você usar o recurso da melhor maneira possível, sem abrir mão do conforto, tá? Você não precisa deixar de tomar seu banho, você não precisa deixar de ter seu ar-condicionado para se tornar eficiente. Não, porque isso aí tem um outro nome, que seria racionalizar, né? É você racionar o racionamento da energia. Não é isso, ele está falando de eficiência. Ser eficiente é você usar o recurso, mas sem abrir mão do conforto, tá? E para que serve essa eficiência energética? No primeiro momento é para reduzir, para gerar economia, né? Reduzir o desperdício e gerar economia. Mas com eficiência energética, você consegue, primeiramente, se você consegue administrar, controlar, monitorar o seu consumo, logo você vai ter condições de consumir melhor. E consumindo melhor, você consome de maneira mais inteligente e você gera economia, tá? Esse é o primeiro ponto, você gera economia. Gerando economia, você consegue ali ter controle sobre esse recurso, você consegue planejar esse consumo, né? E você consegue com isso também administrar bem a forma como você vai consumindo essa energia, tá? Então, no primeiro momento seria isso, tá? E aonde nós aplicamos essa eficiência energética? Em todos os campos, em todas as esferas da sociedade. Então, na indústria, nas residências, no comércio, instituições de ensino, agremiações, enfim, em todas as áreas você aplica eficiência energética. Aí você pode perguntar assim, mas como é que eu faço isso? Bom, você pode fazer isso de diversas formas e diversos setores. O primeiro deles seria iluminação. Todos se lembram que antes nós utilizávamos aquelas lâmpadas incandescentes e de repente nós nos vimos aí levados a trocá-las por lâmpadas LEDs. Por quê? Porque as lâmpadas LEDs elas são muito mais eficientes, né? E muito mais econômicas. Mais de 90% em relação às lâmpadas incandescentes. Então, quando a gente trocou as nossas lâmpadas incandescentes por LED, nós tivemos o ganho de eficiência e também de economia. Né? Nós passamos a utilizar um produto mais inteligente que nos oferecia o mesmo serviço, mas de maneira mais eficiente. Outra questão é a questão da climatização dos ambientes climatizados, né? Isso é muito utilizado na indústria e no comércio. Refrigeração, então, principalmente no comércio, se utiliza muito essa questão da refrigeração. Aquecimento de água, né? Também é um outro ponto onde você pode estar utilizando a eficiência energética no cozimento de alimentos, né? No controle e automação, entre outras possibilidades de uso da eficiência energética.
E quais os benefícios que a eficiência energética ela traz? Bom, são inúmeros. Primeiro, como nós temos visto e ouvido, que é a redução do impacto no orçamento, né, a economia. Quando você utiliza a energia de maneira melhor e mais inteligente, o primeiro impacto é na economia, porque você vai economizar, você vai ter ali uma redução nos gastos com esse recurso, né? O segundo ponto, e um dos pontos tão importantes quanto é a questão do impacto ambiental. Eu utilizo esse recurso de maneira mais inteligente, se eu utilizo esse recurso de maneira mais eficiente, logo, eu posso fazer mais ou igual com a mesma quantidade, então eu gero menos impacto ambiental, né? Então, esses são benefícios que a eficiência energética traz. Um outro ponto que é a questão do próprio consumo em si. Como todos sabem, nós já superamos a barreira dos 8 bilhões de habitantes na face da Terra. É muita gente e todas essas pessoas consomem energia diariamente. Então, se eu utilizo de maneira inteligente, eficiente, eu gero menos impacto, eu economizo, então eu contribuo de maneira positiva para o mundo para ter um pouco mais de sustentabilidade, tá? Além disso, quando você, agora falando especificamente para o comércio e para a indústria, se eu tenho controle do uso da energia, do consumo, se eu sei, implementando ações de eficiência, eu consigo fazer mais, consumindo menos, automaticamente eu tenho um ganho de produtividade. Por quê? Porque se eu consigo aumentar a minha produção e a produtividade, consumindo menos e gastando menos por essa energia, eu tenho uma coisa chamada uma produção menor, um custo menor e, consequentemente, eu tenho competitividade, porque eu consigo fazer mais consumindo menos energia. Então, a primeira coisa que eu tenho é a redução do custo da minha produção, isso me gera competitividade. Então, eu tenho condições de precificar melhor meus serviços, meus produtos. Por quê? Porque eu estou utilizando um recurso importante que é a energia de maneira mais inteligente. Em face disso, se eu tenho essa economia, eu tenho como provisionar, eu tenho como prever, ter controle sobre essa energia, e isso me dá controle, né? Isso me dá condições de preparar, de me planejar de maneira mais inteligente. Uma vez que eu tenho isso, eu tenho um ganho de produtividade, isso me gera uma competitividade, um ganho de competitividade. Eu consigo planejar, monitorar, logo eu vou economizar. Essa economia, ela pode ser realocada para outras áreas, para outras fontes, para outras finalidades. E com isso, eu tenho ali um ambiente, uma relação cíclica, onde se eu consumo energia de maneira inteligente e eu gero economia, essa economia ela diminui o meu custo de produção, esse custo me gera competitividade. Uma vez que eu tenho essa economia, eu posso provisionar, posso ter controle melhor sobre esse uso, e uma vez que essa economia vai me gerar recursos, eu posso estar investindo na própria empresa para gerar mais e mais benefícios. Então, esses são alguns dos benefícios que a eficiência energética traz para aqueles que utilizam dessa solução, tá? E como é que a gente pode colaborar? Como é que a gente pode estar participando desse movimento de eficiência energética? Bem, a primeira coisa comece por você. Analise seus hábitos, veja o que você faz, como você faz, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja entre a sua casa e trabalho. Analise seus hábitos. Primeira coisa, começa por nós, né? Se você quer mudar o mundo, se você quer gerar um impacto positivo no mundo, comece por você mesmo. Pequenas mudanças no seu ambiente, na sua área de convivência, elas geram impacto que, consequentemente, podem influenciar outras pessoas, né? Um outro ponto é você promover a eficiência. Discuta, fale, converse com outras pessoas, com o seu ciclo de amizade, de convivência, a respeito da importância de ter hábitos saudáveis, de ter hábitos que vão gerar benefícios para o meio, porque, afinal de contas, todos nós somos impactados. Então, promova a eficiência, fale sobre isso, né? Da importância de a gente ter hábitos, atitudes saudáveis, no que diz respeito ao uso e ao consumo da energia.
né? Uma outra questão é adote soluções sustentáveis. Procure adquirir equipamentos eficientes. Por exemplo, quando você for adquirir um equipamento, um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, tem sempre aquela etiqueta da Procel. Aquela etiqueta, ela tem ali algumas classificações do A ao G. O A significa que é o equipamento mais eficiente. Muitas vezes o equipamento mais eficiente, ele não vai ser mais barato. Mas a médio e longo prazo, ele vai se tornar mais barato e mais econômico. Por quê? Porque ele vai gerar o equipamento, ele vai gerar energia de maneira mais eficiente, vai consumir de maneira mais eficiente e vai gerar um ganho para você ao longo da vida útil dele. Então, procure sempre os equipamentos eletroeletrônicos, como ser o da Procel, categoria A, categoria B ali, que são os mais eficientes. Isso vai gerar economia a médio e longo prazo, né? E aí outras soluções de eficiência energética, e aqui começa o tema que tem sido bem discutido há alguns anos, que é a energia solar. A energia solar, desde 2012, ela vem ganhando escala, vem ganhando espaço e vem crescendo muito no Brasil. Mas, só para você ter ideia, nós não chegamos nem a 2% do mercado no que diz respeito ao que o mercado tem para oferecer na questão da energia solar fotovoltaica. Então, a energia solar fotovoltaica no Brasil, ela, em sua grande maioria, ela está mais focada, ela está mais direcionada para residências e comércio. Não que não seja utilizada na indústria, não é isso. Mas a energia solar fotovoltaica no Brasil, o maior número de instalações está direcionadas para residências. E por quê? Porque a energia solar, ela de uma forma bem específica, os clientes de baixa tensão, que são os consumidores residenciais e comércio, eles têm uma tarifa cara. E quando você implementa a energia solar, seja na sua residência, seja no seu comércio, nós estamos falando de uma economia que você vai ter em torno de 70%. Então, só para vocês terem uma ideia, se você paga hoje uma conta de luz ali em torno de R$1.000, com a implantação de um sistema fotovoltaico na sua residência, no seu comércio, você vai passar a pagar algo em torno de R$300. Então, você vai economizar 70% na sua conta de energia. Aí você multiplica isso por 12, que é o exercício anual, você vai ver o ganho que você tem. E aí, quando você multiplica isso por 25 anos, que é o tempo de vida útil do sistema solar fotovoltaico, você vai se assustar com a economia que você vai gerar ao longo de todo esse tempo. Então, a energia solar fotovoltaica, ela é uma solução extremamente eficaz e eficiente para os consumidores de residência e comércio, né? Para a indústria em algumas partes também, mas aí tem alguns outros critérios a serem adotados. Mas energia solar é extremamente viável, extremamente acessível e se paga rapidamente para você que tem comércio, para você que tem uma residência. Tá? Se você tem alguma dúvida, se você não se sente seguro, pode nos chamar, nós teremos o maior prazer em explicar e conversar a respeito dessa solução, que é limpa, é sustentável, gera emprego e gera muitos benefícios. Inclusive, um ponto importante que eu sempre destaco para os meus clientes e para as pessoas para as quais eu convivo e interajo, é que tem alguns municípios do Brasil que eles adotaram o IPTU verde. E toda e qualquer ação, toda e qualquer implementação, seja ela de fonte renovável, seja ela que gere menos impacto ambiental, isso pode também gerar para você uma redução no seu IPTU. Então, são benefícios que algumas prefeituras elas colocam à disposição de seus moradores. Então, a energia solar traz esse benefício também. Tá? Uma outra solução sustentável, também falando sobre eficiência energética, são as fontes eólicas, as torres eólicas, né? Que
que é a energia eólica que é a oriunda dos ventos. Nesse caso, existem hoje algumas soluções que já existem, né? Algumas pequenas turbinas que podem ser utilizadas no telhado de algumas casas, mas isso é preciso avaliar com calma, porque você tem que analisar a questão dos ventos. Nem todos os lugares no Brasil ventam da mesma forma. Quando a gente fala de energia eólica no Brasil, a gente fala de duas regiões específicas, Nordeste e Sul do Brasil. Então, basicamente ali no Nordeste, litoral do Nordeste e a região Sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul. Então, essas duas regiões se destacam no que diz respeito a usinas eólicas. Então, a energia eólica também é uma das fontes que tem crescido, tem ganhado escala, tem ganhado mercado. Muito no nosso país, porque tem regiões favoráveis à instalação de usinas eólicas. Tá? Uma outra solução é a biomassa, né? Muitos não entendem, muitos ainda não compreendem qual seria essa solução, mas trata-se da queima de dejetos vegetais, né? Essa queima ela vai acabar gerando ali a energia e com isso você também tem uma fonte renovável de energia. Existe uma empresa, inclusive, que ela desenvolveu um carvão, o chamado Biocar, é uma empresa francesa, e que através desse carvão vegetal, eles conseguem sequestrar o carbono, a CFT que ele utiliza, né, sequestrar o carbono, eles melhoram a qualidade do solo, reduz drasticamente o uso de fertilizantes e aumenta a produtividade também na questão do plantio. Então, também é uma outra solução extremamente viável, principalmente no campo, na agroindústria, que é muito, muito utilizado, porque utiliza-se bastante dejetos ali, vegetais, para estar fazendo ali o uso para gerar essa energia da biomassa. Tá? Um outro ponto que tem crescido e tem sido também bastante relevante são a questão da mobilidade elétrica, e nesse caso se está com os veículos elétricos. Então, hoje no Brasil, né, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, já passamos de 150 mil veículos emplacados no Brasil. Então, cada dia que passe, cada ano, vai ser muito mais comum você transitar pelas rodovias e vias públicas com veículos elétricos. E aqui uma observação. Enxergue o veículo elétrico não apenas como um meio de transporte, mas também como uma fonte de energia. Porque um veículo elétrico, de uma maneira bem simples, nada mais é do que uma grande bateria com rodas. Você vai estar trafegando, vai estar conduzindo uma usina de um lado para o outro. Então, imagine daqui a alguns anos, você que está elétrico, você chegar, estacionar em sua casa, e esse carro ser a fonte de energia da sua casa. Por quê? Porque ele é uma grande bateria, você pode estar indo de um lugar para o outro, tanto consumindo como também gerando energia para algumas unidades. Então, pense no carro elétrico, na mobilidade elétrica, não apenas como meio de transporte, mas e principalmente como uma usina de energia sobre horas. Então, você vai ter esse privilégio também, esse benefício. Tá? E um tema que tem sido bastante difundido e tem ganhado as mesas mundo afora é a questão do hidrogênio verde. O hidrogênio é um gás e que ele é muito abundante na natureza, porém com um custo muito elevado de ser extraído. No entanto, com a difusão e o crescimento das fontes de energias renováveis, fica cada vez mais acessível a transformação desse hidrogênio. Então, esse é um tema que tem sido debatido e vem ganhando cada vez mais o mercado, os quatro cantos. No Brasil tem alguns projetos e alguns laboratórios já desenvolvendo essas soluções. É um tema que não é novo, já tem há algumas décadas, ele sempre vem, mas depois passa o tempo, ele volta novamente. Porém, agora com essa questão das fontes renováveis, fica mais evidente e acessível a possibilidade de nós termos aí há alguns anos mais o uso do hidrogênio como um combustível também. Isso vai transformar, isso vai impactar bastante
o consumo de energia em vários setores, né? Então, esse é um ponto também a ser observado. E um tema também, que uma outra forma da gente falar de eficiência energética, é o mercado livre de energia. O mercado livre de energia, dando um exemplo para vocês, é o que aconteceu com a telefonia. Hoje nós temos a facilidade e a liberdade de escolher a operadora pela qual a gente quer ter o nosso serviço. Então, a partir de 2024, janeiro do ano que vem, todos os clientes que forem da categoria A, de alta e baixa tensão, eles poderão migrar para o mercado livre de energia. Nesse mercado, você tem a liberdade de escolher de quem você quer comprar a sua energia. E ao fazer isso, você tem ali, imediatamente, aderindo ao mercado livre, você tem uma economia direta, em torno de 20% até 30% na sua conta de energia. Um detalhe importante é que o mercado livre, você não precisa investir. Você vai assinar um contrato com uma comercializadora de energia durante 3, 5, 10, 15 anos, aí fica a critério de cada um. E nesse período, você vai ter ali uma energia mais barata e sempre de fonte renovável. Então, o mercado livre de energia, ele é focado, ele é dirigido para indústria e comércio de alta e baixa tensão. Então, a partir do ano que vem, todos do comércio de alta e baixa tensão, todos os consumidores de alta e baixa tensão, poderão migrar para o mercado livre de energia. É lógico que você vai precisar de um profissional para lhe ajudar nesse sentido, mas vale muito a pena para você que tem um comércio, para você que tem uma indústria e precisa reduzir gastos. O mercado livre de energia vai lhe ajudar muito nesse sentido, tá? E para entender melhor isso, depois vocês podem pegar meus dados, minhas informações que estão aparecendo aí na tela, e a gente pode estar conversando, explicando como de fato isso funciona. Então, são algumas das soluções sobre eficiência energética que a gente tem discutido. E aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente fez aqui uma brincadeira, pegamos aí os gastos que uma prefeitura teve só com as escolas do ano de 2022, e nós chegamos ali a uma economia de 225 milhões de reais que esta prefeitura teria nos próximos 25 anos se ela adotasse a energia solar fotovoltaica em todas as escolas municipais. Por que isso? Porque, como eu disse, implantando energia solar fotovoltaica, você tem a economia de, no mínimo, 70% nos seus gastos com energia. Então, a gente fez essa brincadeira, a gente fez aí essa simulação para mostrar a viabilidade, a acessibilidade e o impacto positivo que a energia solar ela gera para o consumidor que adere e também para os seus vizinhos, uma vez que quando você instala a fonte de energia solar fotovoltaica na sua residência, você melhora a qualidade da energia que você recebe e automaticamente seus vizinhos também se beneficiam da estabilidade dessa energia. Mas a imagem que fica aqui é justamente desse grande número. Então, se todos os prefeitos, se todas as autoridades públicas, elas de fato quisessem realmente economizar e gerar uma receita anual de maneira bem simples, adote a energia solar fotovoltaica nas suas unidades, porque ela vai gerar ali uma economia e esse dinheiro pode ser investido para outras áreas, como saúde e segurança do seu município. Então, a gente fez essa simulação, a gente fez aí deu esse exemplo para que fosse visto a eficácia, a eficiência do sistema solar fotovoltaico nos municípios. Então, a energia solar ela vai ser viável e vai sempre gerar resultados, seja para uma residência onde tem 2 pessoas, seja para uma escola onde tem 1.000 alunos ou mais. Mas ela vai sempre dar um retorno, ela vai sempre dar economia, ela vai sempre gerar um impacto positivo. Então, aqui está um conteúdo, o conteúdo que nós queríamos apresentar para vocês nesse momento, nesse tempo que passamos juntos, e o tempo passa rápido, né? A gente percebe já
Já se passou ali mais de 40 minutos. Então, isso era o que a gente tinha para discutir com vocês. Oi, Sam, estou voltando aqui com você. Obrigada pela sua explanação. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com você, porque esse é um assunto assim de interesse de todos, né? Eu digo até que é um interesse mundial, né? A questão Sim. da energia elétrica. Na sua opinião, você acha que as pessoas estão aprendendo a utilizar a energia elétrica corretamente ou tem muito desperdício ainda? O que você pensa? E qual vai ser o futuro, né? É assim, Cris, tem muito desperdício. Porque quando a gente fala em eficiência, a gente tem que entender sempre, por mais que ele tenha equipamentos, tecnologia, nós estamos falando de hábitos, de pessoas. E você tem que estar sempre lembrando, você tá sempre conversando, por quê? Porque senão a gente tem o hábito de cair no automático. Sim. E aí você ouve, você gera o impacto no primeiro momento, mas se você não repete, isso cai no esquecimento. Então, é sempre bom estar falando sobre eficiência energética, mas as pessoas elas não levam muito a sério. Por quê? Porque isso acaba caindo dentro do orçamento que as pessoas não param para pensar. É verdade isso. Né? Tem muita gente, por exemplo, que coloca o débito em débito automático. E aí você paga, você sabe se o que você está pagando, se estão te cobrando a mais, você paga. Você não está sabendo, está seguindo ali. Porém, para e pensa, se você economizar R$ 50 todos os meses, nós estamos falando de R$ 600 por ano. Se você multiplicar esses 600 por 10, 15, 20, 30 anos, você vai ter uma boa receita no final. Nossa, e dá pra gente fazer outras coisas com esse dinheiro, né? Com certeza. E como é que você vai conseguir detectar se realmente você está consumindo, você está pagando por aquilo que você consome, se não está tendo uma cobrança de valor abusivo, por exemplo? Porque ontem mesmo, é uma coincidência, ontem mesmo eu estava analisando minha conta de luz e eu realmente estou sentindo ultimamente que ela tá vindo bastante alta, né? E eu sempre paro para pensar, meu Deus, será que eu estou abusando tanto assim? Como é que a gente consegue detectar que a gente está indo além do normal e que essa cobrança está sendo justa? Assim, é sempre bom você fazer esse exercício. Você pegar e acompanhar a sua conta. Por quê? Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um cliente e ele era de uma prefeitura. E ele me mandou a conta para fazer uma análise de várias unidades educacionais e me chamou a atenção uma, que por sinal eu conhecia, que o consumo estava muito alto. Eu perguntei para ele, mas essa escola que eu conheço, ela é pequena. Por que o consumo está muito grande? Ele falou, não sei te dizer. Então, assim, você acompanhar o seu consumo, você consegue identificar possíveis erros, possíveis falhas que a concessionária comete, tá? E ela não vai te ligar para avisar que cometeu. Manor, eu queria agradecer aqui sua participação na nossa TV, tá? Agradeço sua explanação e aguardo você numa próxima oportunidade e numa nova palestra. Eu que agradeço o convite, fica aqui à disposição, se precisar, e quem precisar de algum esclarecimento, teremos o maior prazer em conversar e tirar todas as dúvidas. Muito obrigada, viu? E até uma próxima. Eu que agradeço, Cris. Obrigada, viu? Tchau, tchau.